Olá, eu me chamo Madeline Fonseca Leal de Farias Véteres e, juntamente com os pesquisadores Maria Raimunda, Eduardo Henrique e Viviane Moschini, iremos apresentar o trabalho intitulado como Avaliação da Qualidade da Água da Laguna da Jansen, localizada no município de São Luís, no Maranhão, um diagnóstico dos parâmetros físico-químicos, microbiológicos e determinação do Índice de Qualidade da Água, do IQA. Esse estudo ele faz parte de um contexto maior, de monitoramento da qualidade da água dessa laguna. Uma laguna que é urbana, localizada numa área que aborda tanto a área nobre como também uma área mais periférica daqui do município de São Luís. Essa laguna ela já sofreu muitos impactos ambientais com relação à proximidade dessas regiões urbanizadas que foram crescendo de forma desordenada. Por isso que boa parte dos impactos ambientais, diagnosticados nessa laguna, são causados por ações antrópicas. O objetivo desse trabalho, no caso, é fazer essa caracterização da qualidade da água, levando em consideração todos os parâmetros que compreendem esse tipo de ambiente. Aqui vocês podem observar, é uma imagem do QGIS, onde a gente consegue identificar as áreas circunvizinhas da laguna. Como você pode observar, aqui é a região onde tem, por exemplo, uma área mais nobre, fica nessa região daqui que vocês estão observando. Para cá, ela é justamente caracterizada como uma laguna, porque ela tem influência direta com relação à alteração da maré, que quando está cheia passa por baixo dessa avenida aqui, que é uma avenida Ana Jansen, por meio de sistema de comportas, e aí aqui ocorre a troca da água. Aqui vocês percebem que tem uma região bem urbanizada, onde fica os bairros mais periféricos, o bairro mais periférico, melhor colocando, onde tem muita presença de palafita e, infelizmente, tem muitas casas que não possuem, por exemplo, nenhum tipo de sistema de saneamento básico. A metodologia que foi aplicada para o estudo é uma metodologia de coleta de 6 pontos, que foi realizada no período chuvoso aqui da região, que é abril, onde foram analisados os parâmetros físico-químicos, bem como também os parâmetros microbiológicos. Aqui tem duas imagens, no momento da coleta, utilizando o equipamento Oriba, que já foi fazendo os parâmetros físico-químicos lá em loco. Aqui tem uma imagem, por exemplo, da análise microbiológica, que foi realizada no laboratório da universidade. Esses são os resultados que foram apresentados, que foram coletados, no caso, dessa primeira coleta em abril, que foi o do ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses pontos eles foram determinados por margearem toda a laguna e um ponto na parte central, buscando na escolha desses pontos, das coordenadas desses pontos, achar pontos de interferência direta com relação à alteração dessa qualidade da água, seja pelo processo de urbanização grande, como também pelo processo de alteração da água devido à abertura das comportas, por exemplo. Conforme vocês podem estar observando, aqui a gente tem os dois resultados de IQA, o Índice de Qualidade da Água, conforme preconizado pela ANA. Para alguns estados, ele possui essa tabela de variações, essas faixas de classificação, e aqui é para os outros estados. Então, a gente quis apresentar os dois tipos, já que aqui no Maranhão não tem ainda uma faixa preconizada e definida. Vocês podem observar que no ponto 1, por exemplo, tem uma boa qualidade da água, segundo o IQA utilizado nesses estados, mas no que se refere aos outros estados, os outros parâmetros de faixa, ela já está como razoável. O ponto 2, 3, 4 e 5, que são aquelas regiões onde fica mais próximo da região periférica, ele tem uma qualidade da água ruim, resultou na qualidade da água ruim, e o ponto 6, no caso, está razoável. Esses resultados, gente, compreendem uma análise de uma parte de um estudo maior de monitoramento, como eu falei anteriormente. Mas o que é importante ressaltar é que existem muitas variáveis que envolvem essa água da Laguna da Jansen.
Vão desde o teor de salinidade, desde o período que abriu ou que não abriu a comporta, por exemplo. Se você vai fazer uma coleta no período que a comporta foi aberta há pouco tempo, o teor de salinidade vai estar mais alto, mesmo sabendo que salinidade não interfere diretamente na qualidade nos parâmetros que são utilizados para o IQA, mas interfere na qualidade da água. Então, como é frisado pelo estudo de Piacente, né, em 2009, o IQA reflete principalmente a poluição desses corpos hídricos causados pelo lançamento de esgoto doméstico, bem como também o estudo de Mazzullo, que foi realizado na própria Laguna da Jança em 2009, onde a conclusão dele, no caso, refere-se de que a maioria dos impactos provocados na região da laguna está relacionada à ocupação desordenada, já existente, né, ou ainda incrementada, aliada, no caso, à ineficácia do planejamento, né, que concorrem para que os vários tipos de degradação ocorram na região, desde a supressão do manguezal até, no caso, do descarte, tanto relacionado ao esgoto in natura, como também descarte de resíduos sólidos. É uma região que tem pescadores que, né, consomem alguns peixes que são pescados nessa laguna, mas é uma região que também tem um potencial turístico. Assim, né, conclui-se a partir da análise desses resultados que a caracterização da água diagnosticada, né, na estação chuvosa para essa laguna urbana apresenta resultados relevantes para a compreensão do nível de degradação do local. Recomenda-se, né, essa continuidade de monitoramento para a região, identificando todas as cargas poluidoras, elaborando um plano de manejo, principalmente no que se refere a abrir e fechar as comportas, levando em consideração a estação chuvosa, a estação seca, a maré, bem como também um plano de conscientização da população no que se refere ao descarte clandestino de esgoto in natura, como também o descarte de resíduos sólidos. Aqui foram as referências que foram utilizadas para o trabalho e assim eu agradeço. Muito obrigada. Cumprimento a todos e inicio a apresentação do trabalho intitulado Estimativa da Temperatura da Água no Reservatório de Furnas por meio do imaginamento orbital, realizado por mim e pelo professor Dr. Marcelo de Oliveira Latuf. A provocação inicial que deu origem ao trabalho se dá pela lacuna de dados existentes do reservatório no que se refere à temperatura aquática, né? Lembrando que ela é uma importante variável hidrológica e ecológica por estar associada a alterações ambientais de macroescala, como a umidade relativa do ar e as precipitações. Também ela está associada a alterações das propriedades químicas da água, como pH, solubilidade, oxigênio dissolvido, alcalinidade, comportamento biológico, né? A taxas de produtividade, a permanência ou extinção de espécies. E dessa forma, o objetivo principal do presente estudo foi estimar a temperatura superficial do reservatório de Furnas, aplicando sensoriamento remoto termal na tentativa de obtermos dados em grande escala de forma simultânea, né? Lembrando que o reservatório está inserido na bacia hidrográfica do Rio Grande, aqui no sul de Minas, tendo como principais tributários, né, um sistema que abastece os rios Grande Sapucaí Verde, Mortes, Jacaré, Machado e Santana com maiores contribuições, tendo uma área aproximada de 1.440 km² e um volume aproximado de 23 bilhões de metros cúbicos. Os materiais e métodos que nós utilizamos circundaram no processamento e obtenção de uma base cartográfica, né? Nós utilizamos produtos Landsat 8, coleção 2, nível 2, com correção atmosférica, e utilizamos duas principais bandas, né? Com infravermelho próximo, nós fizemos um processamento para obtenção de um vetor referente à massa d'água do reservatório naquela data, e com a imagem do infravermelho termal, nós fizemos um pré-processamento para ter um cálculo estimado da temperatura de superfície, e a partir dessa massa d'água mapeada, nós fizemos um clipe, tendo somente um raster de temperatura referente à temperatura aquática do reservatório.
Para aumentar a acurácia desses dados obtidos de temperatura, nós fizemos recuo de margem de 120 metros para diminuir a interferência da temperatura da margem com a temperatura de fato referente às áreas inundadas pelas águas do reservatório. Dessa forma, nós tivemos tanto produtos cartográficos quanto estatísticos para a gente conseguir fazer uma análise, né? Com esses dois mapas iniciais, só com uma inspeção visual da espacialização da dinâmica da temperatura, a gente observa que em direção montante-jusante e vice-versa, nós temos uma variabilidade térmica no período estudado, né? Aqui próxima ao barramento de Furnas, nós temos menores temperaturas no verão e ao contrário acontece no inverno. Com o mapa de diferença de temperatura do verão e do inverno, a gente consegue observar aqui no braço do rio Sapucaí que ele foi um dos que apresentou maiores variações térmicas no período, né? Com os dados estatísticos, nós conseguimos observar grandes médias, né? No verão aqui chegando a quase 32 graus e no inverno aproximadamente 22. Porém, um dado que nos chamou muita atenção foi da temperatura máxima, porque se a gente considerar que o satélite ele passa aqui na região por volta de 10 horas, para um horário pela manhã já registrar essas temperaturas, a gente já pode observar que em alguns pontos realmente a água fica com uma elevada temperatura. Dessa forma, as nossas considerações finais apontam que sim, o sensoriamento remoto termal ele é uma ferramenta a ser aplicada, né, para o monitoramento simultâneo de extensas áreas. E ele, dessa forma, automatiza esse processo. Porém, a gente não consegue verificar a acurácia desses dados que nós obtivemos, porque nós não temos dados concretos de análises in situ, nem de outros estudos feitos a partir de sensoriamento remoto termal para estimar esses dados de superfície, né? Nós também fizemos uma pequena averiguação, especulação a respeito de como a profundidade, geologia regional e o ângulo de incidência solar no decorrer das estações do ano podem ter influenciado essa variação térmica, né? Nós também apontamos que o presente estudo ele é uma base comparativa, né? Tanto para futuros trabalhos na temática de sensoriamento remoto termal, quanto limnológicos, biológicos, enfim, uma infinidade de possibilidades, né? Porém, nós evidenciamos, né, como conclusão final, uma necessidade de construção de uma série histórica espaço-temporal para estimar comportamentos, padrões, anomalias, tendências, porque a partir desses dados, somente do ano de 2015 que nós trabalhamos, nós não conseguimos fazer essas estimativas, principalmente considerando que a gente conseguiu pegar apenas 2 cenas, né? Uma referente ao inverno e a outra ao verão. A gente tem que lembrar que aqui a região é encoberta por nuvens, então quando nós trabalhamos com sensores passivos, nós estamos em frente a um problema de não conseguir muitas imagens disponíveis para processamento, né? E dessa forma, a gente criando meios de monitoramento contínuo, a gente garante os usos múltiplos das águas do reservatório, que é o que é garantido pela Lei das Águas, né? Dessa forma, nos agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para o esclarecimento de possíveis dúvidas. Agradeço mais uma vez, até mais. Olá, meu nome é Patrícia Buffon, eu sou bióloga e trabalho na empresa Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Caxias do Sul e vou apresentar o trabalho intitulado Utilização do Índice de Conformidade ao Enquadramento
para analisar a qualidade da água de duas represas de captação de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. O crescimento populacional e as consequentes expansões urbanas, agrícolas e industriais trazem impactos para a qualidade dos recursos hídricos. A cidade de Caxias do Sul, localizada na região da Serra Gaúcha, tem mostrado esse crescimento populacional, sendo hoje o segundo maior município gaúcho em número de habitantes. A maior parte da água utilizada em Caxias no abastecimento público é captada de represas localizadas nas zonas rurais e urbanas do município. A gestão da qualidade desses mananciais se torna imprescindível para garantir água para as atuais e futuras gerações. Os índices de qualidade permitem relacionar um grupo de indicadores para obter de forma sintetizada uma classificação para o corpo hídrico que está sendo analisado, se mostrando uma ferramenta de gestão da qualidade da água. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi analisar a qualidade da água de duas represas de captação de Caxias do Sul, utilizando o índice de conformidade ao enquadramento. Esse índice permite avaliar a condição de um corpo d'água de acordo com o seu enquadramento. O índice de conformidade ao enquadramento foi calculado para duas represas, para a represa Faxinal, localizada na zona rural, e para a represa Maestra, localizada na zona urbana. É importante mencionar que o índice de conformidade ao enquadramento é uma adaptação de um modelo de índice de qualidade da água desenvolvido pela Subcomissão Técnica de Qualidade da Água do Canadá. Esse índice, após calculado, ele produz um número que pode variar de 0 a 100. 0 é a pior qualidade da água e 100 é a melhor qualidade da água. Esses números eles estão divididos em 5 categorias descritivas para simplificar a sua apresentação. Então, essas categorias da melhor para a pior são assim classificadas. Excelente, quando a qualidade da água está protegida, com virtual ausência de impactos, muito próxima à condição natural. Boa, quando a qualidade da água está protegida, apresentando um pequeno grau de impacto, né? E raramente se desvia dos padrões estabelecidos pelo enquadramento. Regular, quando a qualidade da água está protegida, mas ocasionalmente ocorrem impactos. Então, algumas vezes, ela se desvia dos padrões estabelecidos pelo enquadramento. Ruim, quando a qualidade da água é frequentemente prejudicada e os parâmetros muitas vezes não atendem os padrões estabelecidos pelo seu enquadramento. E péssima, quando a qualidade da água é quase sempre prejudicada e os parâmetros de qualidade frequentemente não atendem os padrões estabelecidos pelo enquadramento. O índice, para ser calculado, ele incorpora 3 elementos. A abrangência, que é o número de variáveis que não atenderam os objetivos de qualidade. A frequência, que é o número de vezes que os objetivos de qualidade não foram atendidos. E a amplitude, que representa a diferença entre o valor observado e o valor desejado de acordo com o enquadramento de determinado corpo d'água. Nesse estudo, foram utilizados para essas duas represas os parâmetros de qualidade oxigênio dissolvido, número de células de cianobactérias, turbidez, manganês total, nitrito e pH aferidos em um período de 12 anos. Tanto para a represa Faxinal como para a represa Maestra, foram utilizados valores permitidos para água doce de classe 2, conforme disposto na Resolução CONAMA número 357 de 2005. O índice de conformidade ao enquadramento para a represa Faxinal pode ser visualizado no gráfico.
Nesses 12 anos calculados, os valores variaram de ruim, com o menor valor no ano de 2011, e boa, com o maior valor no ano de 2017. Já para a represa Maestra, os valores variaram entre ruim e regular. O menor valor do índice foi no ano de 2011 e o maior valor do índice foi no ano de 2016. Os parâmetros que mais contribuíram para os resultados negativos, que diminuíram a qualidade da água, foram manganês total e cianobactérias, seguidos por pH e oxigênio dissolvido. Percebe-se que a água bruta da represa Faxinal apresenta uma tendência de melhora. Já para a represa Maestra, os resultados do índice apresentaram certa estabilidade ao longo dos 12 anos analisados. Conclui-se que o uso e ocupação do solo na bacia de contribuição da represa Maestra influenciou de forma negativa o valor do índice de conformidade ao enquadramento, o que mostrou uma piora na qualidade da água bruta desta represa. Esta bacia de captação, ela apresenta uma maior urbanização, uma maior quantidade de edificações, o que resulta numa maior quantidade de esgoto doméstico gerado. Já a represa Faxinal, que possui uma menor urbanização, apresentou valores maiores no índice, o que eleva a qualidade deste manancial. Muito obrigada pela atenção. Avaliação do processo de eutrofização da bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu. O Rio Paraguaçu ele nasce no Morro do Ouro, no município de Barra da Estiva, região da Chapada Diamantina, e desemboca na Baía de Todos os Santos, entre municípios de Maragogipe e Salvador. É o maior rio generalmente baiano, com uma extensão de 600 km, e ao longo do seu curso ele vai banhar importantes cidades. E lá já no seu baixo curso ele vai conter, né, a barragem de Pedra do Cavalo, que é responsável pelo controle de cheias dos municípios da Jusante e também responsável pelo abastecimento de 60% de Salvador, região metropolitana de Salvador. Como problemática, a gente cita o alto nível de ocupação antrópica, o lançamento de esgotos in natura nos corpos d'água, principalmente nos centros urbanos, a falta de mata ciliar e áreas de recarga da bacia, além da precária cobertura de saneamento público. O processo de eutrofização é um processo marcado principalmente em ambientes lênticos, podendo ocorrer também em ambientes lóticos, e é o processo pelo qual os corpos d'água vão adquirir altos níveis de nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio. É um processo natural que paulatinamente vai transformando o ambiente aquático em ambiente terrestre, e ele pode ser acelerado pela intervenção antrópica. O controle dessa eutrofização ele pode ser feito por duas estratégias, pelas medidas preventivas e pelas medidas corretivas. E a avaliação do estágio de eutrofização pode ser feita através do IET, o índice de estado trófico. O IET ele é calculado a partir da concentração de fósforo e pela concentração de clorofila. A partir do programa Monitora, um programa de acompanhamento sistemático da qualidade das águas superficiais do estado da Bahia, que é desenvolvido pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA. Eles avaliam aí trimestralmente 23 parâmetros físicos, químicos e biológicos, e a partir desses parâmetros podem ser calculados os índices de qualidade da água e índice de estado trófico. Todos os dados estão disponíveis ao público, podendo ser acessado pelo site aqui disponível, né? E o objetivo, então, do trabalho foi avaliar o processo de eutrofização da bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu, Bahia. Essa bacia, ela traz em seu alto curso a subbacia do Rio Santo Antônio, totalmente localizada na Chapada Diamantina, em que eu tenho a precipitação pluviométrica aí na casa de 800 a 900 milímetros por ano. O médio curso, a gente tem uma precária precipitação pluviométrica, na maior parte os rios são intermitentes. E já no baixo curso, temos também uma importante subbacia do Jacuípe,
que tem a sua nascente também próxima ali à Chapada Diamantina, mas que com um índice pluviométrico um pouco menor que no alto curso da bacia. E é nesse baixo curso que a gente, então, tem a presença da barragem de Pedra do Cavalo. Os resultados dos parâmetros de qualidade, eles são avaliados aos padrões da resolução do CONAMA 357. O parâmetro fósforo é comumente liberado pelas rochas fosfatadas pelo intemperismo e erosão natural e vai aparecer nas águas, principalmente devido às descargas de esgotos sanitários e por ser um nutriente essencial para os processos biológicos. Já o nitrogênio, ele está ligado aí à poluição por matéria orgânica. No caso do nitrogênio amoniacal, também conhecido como amônia total, que nada mais é que a soma das formas iônicas e moleculares, ele é um parâmetro tão importante que ele é padrão de classificação das águas naturais e padrão de emissão de efluentes industriais. Já a clorofila é considerada a principal variável indicadora de estado trófico dos ambientes aquáticos. Todos, então, os resultados de ET da bacia do Rio Paraguaçu, entre o período de 2012 a 2019, eles foram tabelados e todos os resultados, então, foram montados gráficos históricos desde 2012 até 2019. Para a gente ter uma ideia, então, agora mais clara, né, de como são as entradas no Rio Paraguaçu, nós fizemos aqui um diagrama unifilar em que mostra a subbacia do Rio Santo Antônio, a subbacia do Rio Jacuípe e suas principais barragens, a de Apertado, a barragem de Bandeira de Melo, a barragem do França, São José e Pedra do Cavalo. Os resultados, eles mostram, basicamente, que no alto curso da bacia você tem uma melhoria aí nessa qualidade da água. Essas classificações de ET estão entre oligotrófico e ultraoligotrófico. Alguns pontos já têm a problemática de não ter água, ou seja, nós nunca conseguimos coletar água para fazer a avaliação dos parâmetros de qualidade. No médio curso da bacia, a gente já começa a ter interferência antrópica, em que essa água já tem uma qualidade comprometida, né, apresentada aqui pelas classificações eutróficas, supereutróficas ou hipereutróficas. E eu chamo a atenção, no caso desses dois pontos aqui e desse outro, na própria barragem de Pedra do Cavalo, lá no baixo curso da bacia, em que a maior parte da classificação, mais de 80% aí da classificação, é considerada mesotrófica durante todo o período de monitoramento. Já no baixo curso da bacia, o que a gente verifica é um comprometimento quase que total, com uma classificação hipereutrófica para boa parte das campanhas realizadas. Aqui, mais uma vez, a gente tem a presença de pontos que não foi possível coletar água em função de ou ter pouca água ou dela estar empoçada. E, de uma maneira geral, o que se verifica é que 75% dos pontos monitorados na bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu já apresenta um grau de atrofia médio, e quase 17% com atrofia alta, e apenas 8% ele apresenta um grau de atrofia baixa. Chamamos a atenção aqui no caso dos represamentos, né, das barragens São José, do França, Pedra do Cavalo e Apertado, em que eles conseguem, de alguma forma, melhorar a qualidade das águas, né, que chegam até esses represamentos, e a classificação em função do IET, a gente vê que 75% para todas elas é classificado como mesotrófico. Outra situação que chama a atenção é que os pontos localizados nas áreas urbanas, mais de 50% têm o grau de atrofia alto, contrariamente daqueles pontos localizados em zona rural, que aproximadamente 48% tem um grau de atrofia baixo. Como conclusão, que a bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu tem uma malha consideravelmente grande, o que vai diversificar a qualidade ambiental. Os pontos localizados em áreas urbanas têm as piores qualidades, segundo o IET, enquanto que os rios e as áreas mais preservadas possuem qualidades melhores. Esse monitoramento também vai revelar que a principal influência, né, está relacionada com as atividades humanas, principalmente com o lançamento de efluentes sanitários sem o devido tratamento. Os resultados também do IET indicam que os pontos localizados em barramento, 75% das campanhas, eles tiveram classificação mesotrófica para esses pontos. Os demais aí tem uma variação em função da sua localização,
mas que as piores classificações estão em áreas urbanas, com um alto enriquecimento nutricional e elevadas concentrações de clorofila, né? O que vai acarretar, então, um alto desenvolvimento planctônico. E essas condições, é claro, vão interferir nos usos múltiplos das águas pela sociedade e na manutenção das condições ecológicas do ambiente e da biota aquática. Muito obrigada, e aqui ficam os nossos contatos. Olá, meu nome é Maurílio Kaique Barreto, sou graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará, UES-Fafidão. Esse trabalho foi desenvolvido no Reservatório Castanhão e tem como título Alterações Drásticas no Volume do Reservatório Castanhão, Ceará, Brasil, e a Qualidade de Suas Águas. Os autores são Maurílio Kaique Barreto e colaboradores, orientado pela professora doutora Janaína Andrade dos Santos. Para iniciarmos, o barramento dos rios para a construção dos reservatórios vem sendo uma medida encontrada pelos gestores públicos para suprir a demanda por água e garantir a segurança hídrica na região semiárida do Nordeste brasileiro. Os reservatórios do semiárido brasileiro, eles são utilizados para múltiplas finalidades, constituindo-se em um ecossistema de grande valor socioeconômico e cultural. Os reservatórios do semiárido brasileiro estão também sujeitos a períodos importantes de escassez de aporte de água pela precipitação. Nesse período, eles apresentam baixo fluxo e tempo de residência elevado, associado a um balanço hídrico negativo. Então, desde 2011, a região semiárida brasileira enfrenta a pior seca dos últimos 30 anos e também uma evaporação potencial 4 vezes superior às precipitações. Dessa maneira, é levantada a hipótese de que no século XXII, a região semiárida do Nordeste do Brasil poderá ser reclassificada como árida. Isso devido ao gradual decréscimo da razão precipitação-evaporação, potencialmente intensificado pelo aquecimento global. Dentro dessa perspectiva, o objetivo desse trabalho foi investigar a influência das oscilações do volume de água sobre as variáveis limnológicas do reservatório Castanhão, Ceará, Brasil. Então aqui o gráfico evidencia a localização do reservatório Castanhão, bem como os 2 pontos de coleta, os quais foram realizadas campanhas de amostragem em janeiro, junho e dezembro de 2019. Entrando aqui nos resultados de discussão, a análise da precipitação, como é mostrado aqui no gráfico, demonstrou médias mensais inferiores à média da série histórica e também evidenciou antecipação pluviométrica do pico das chuvas. Dessa maneira, a seca prolongada diminuiu o aporte hídrico do reservatório e o volume de água armazenada, o qual encontrava-se com 5% da sua capacidade de armazenamento, induzindo então a mudanças na estrutura físico-química da coluna d'água, com aumento também significativo das concentrações de nutrientes e de clorofila A, isso quando comparados com os estudos realizados em anos anteriores, entre 2011 e 2014, nos estudos de Santos et al. 2017, ocasionando também eventos de anoxia e aumento do grau de atrofia do reservatório. Aqui nós temos os gráficos comparando a evolução do fósforo total, nitrogênio total e de clorofila A no presente estudo, em comparação com os estudos de Santos et al., o qual é evidenciado maiores concentrações no presente estudo em relação aos estudos preliminares realizados. Também a análise de componente principal mostrou que as concentrações de fósforo total, nitrogênio total e clorofila A correlacionaram-se negativamente com o volume do reservatório. Isso significa que à medida que o volume de água do reservatório decresce, eu tenho o aumento da concentração desses nutrientes. Dessa maneira, observa-se que, como foi dito, à medida que o volume do reservatório diminui, ocorre o aumento das concentrações de nutrientes e de clorofila A, e assim os dados eles evidenciaram
a progressão do processo de eutrofização e, diante desse cenário, os altos valores de concentração de clorofila A, eles indicam a proliferação da comunidade fitoplânctônica, o que chama a atenção para a necessidade de monitoramento contínuo da qualidade da água e gestão do reservatório Castanhão, bem como dos seus múltiplos usos. Essas são as referências bibliográficas utilizadas nessa e obrigado pela atenção.